Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira, hoje já dia 27 de janeiro de 2023 e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do nosso Podcastro dois funcionários Vale que estão numa batalha, estão numa guerrilha, digamos assim, que é os representantes da chapa 18, com o termo Somos Plurais. Muita gente, inclusive, pode estar se questionando, mas eleição, chapa, o que é? Estão se candidatando aí a algum sindicato, alguma coisa? Não, a gente vai esmiuçar exatamente isso aqui, né, Janderson? Obrigado por aceitar esse convite de vir aqui bater o papo com a gente e esclarecer para o pessoal de casa, não só os funcionários Vale, mas esclarecer para todo mundo que chapa é essa, o que significa essa eleição. Muita gente pode estar surpresa, né, com essa questão. O pessoal da Vale sendo candidato, mas a quê, afinal de contas? E também compondo a chapa aqui, o Rafael Brito. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente. Nada, prazer todo nosso. A gente que agradece. Obrigado a você. Bora começar falando então do que se trata essa eleição? Bacana, beleza. Vamos lá. Então, olá a todos, né? O que é o Conselho de Administração, né? E qual a eleição é para o Conselho de Administração da Vale. Ok. Exatamente, né? Eu queria contextualizar antes, né, o que é o Conselho de Administração, né? O Conselho de Administração é formado, né, por empregados, né, que são aí se colocando como candidatos, né, a uma chapa, exatamente por esse o motivo da nossa solicitação, e também por indicados, né, sejam eles por grupos de acionistas ou até mesmo por representantes, juntamente aí em consenso com a diretoria, né, com a alta liderança da Vale. Com que propósito, né? O que é que o Conselho faz? O Conselho ele é uma área independente à organização, né? Mas que tem o papel de fiscalizar, gerenciar toda a deliberação e tratativa aí que é demandada através das estratégias definidas para o ano ou para o plurianual da empresa, baseado em investimentos, em alocação de recursos, né, em implantação de obras, e o Conselho ele faz exatamente isso, o papel de gerenciar e fiscalizar se tudo que foi proposto para o mercado, para o grupo de acionistas, está sendo feito e está sendo cumprido da forma como deveria ser. A grosso modo, eu posso equiparar a uma Câmara de Vereadores, a grosso modo, porque vocês são, de qualquer forma, os fiscalizadores, né? Isso. No caso do Conselho. São deliberativos. Né? Ou seja, a gente pode tratar como se fossem emendas impositivas. Sim, né? A grosso modo seria mais ou menos isso, uma Câmara de Vereadores da própria Vale, onde os representantes ali elegem algumas atividades a serem executadas. Assim, a gente consegue fazer uma analogia assim, com essa temática política, né? Porque o prefeito é fiscalizado pelo vereador, né? O vereador recebe as demandas do povo, né? E assim as coisas vão acontecendo. Na Vale não é diferente, né? A Vale, o presidente da Vale, a diretoria da Vale, como o Rafael colocou muito bem, tem as suas diretrizes, né? E tem o seu conselho que define essas diretrizes, né? O conselho define a diretriz, estratifica, né, até o nível de chão de fábrica que a gente fala, até o nível de operação. Então, os projetos de investimentos, como o Rafael colocou, existe uma mina que vai ser implantada aqui em Carajás, uma nova mina. Essa mina, o ato da implantação dessa mina perpassa pela autorização do Conselho, pela fiscalização dos relatórios, né, se é economicamente viável, se a segurança também é viável. Então, todos os requisitos legais para a implantação do projeto, o Conselho, né, que é o fiscal da Vale, ele precisa ao mesmo aprovar. Tempo que é fiscal, ele é co-executor, já que ele define as execuções. Exatamente, ele garante essa estratégia, essa execução dessas atribuições que foram pré-definidas, né? E aí, ou seja, no início do ano, ou conforme for determinação, exatamente em consenso, né? Com a alta liderança da empresa, e esse conselho que é um conselho independente, mas que ele é fundamental. Ele vai estar ali gerenciando e fiscalizando efetivamente se essas funções, se essas execuções estão sendo executadas conforme planejado. Bom, eu estou aqui em Parauapebas, já vou ir para 18 anos. João Filho, o grande pezão, está aqui já tem
uns 30 e poucos anos. 27 anos, né, Pezão? A gente nunca tinha ouvido falar, nem no conselho, e nem nenhuma eleição de funcionários Vale para este conselho. Por que só agora despertou isso? O que estava faltando? O que aconteceu? E por que está se dando tanta visibilidade para isso agora? Bem, a conjuntura trabalhista, né, hoje a gente passou pela reforma trabalhista agora, né, do penúltimo governo, Michel Temer, acho, salvo engano, 2016, 2017, onde dizia, né, existe uma lei, a própria Constituição, no artigo 7, ela define, né, que o trabalhador precisa ter uma cadeira e precisa ter uma representatividade dentro da administração direta de uma empresa, ok? Essa representatividade, ela sempre saía do sindicato. O sindicato já tem um papel bem definido, também na relação... Sindicato dos trabalhadores já tem um papel bem definido, né? Empregado, sindicato, empresa. E o conselho também tem seu papel definido, né? Que é empresa, conselho, diretrizes e empregado. Então, essa conjuntura, até a reforma trabalhista, ela condicionava a participação do trabalhador desde que ele tivesse algumas condições mínimas, tipo, teria que ser sindicalizado, teria que ter o item A, B, C, enfim, inúmeras situações. Com a reforma trabalhista isso mudou, né? Ou seja, qualquer empregado Vale, ele pode ser um representante local, que diz a lei. Então, essa abertura foi dada. E só que ela nunca foi tão explorada, até por falta de conhecimento, né? A gente mesmo está abordando agora aqui a questão do, né, eu não sabia, por que isso? Na verdade, sempre existiu desde a última reforma trabalhista, porém as pessoas não acessavam por falta de conhecimento. E qual que é a importância disso para esta região? Que, por exemplo, a gente nunca tinha nem sequer ouvido falar. E o conselho me parece que sempre existiu, né? Dentro e é de uma importância fantástica, tem um peso extraordinário, porque a gente está falando, inclusive, de diretrizes que vai de cima para baixo, como você falou, que é do chão de fábrica. Então a gente está falando aqui de algo que interessa não só a vida dos funcionários, dos trabalhadores e das terceirizadas da Vale, mas a gente está falando de um mundo que a Vale tem um impacto diretamente. A gente está falando de Canaã dos Carajás, a gente está falando de Serra Leste, a gente está falando de Ourilândia, a gente está falando desse complexo que é Parauapebas e Carajás, enfim, né? E qual que é a importância desse conselho para a gente, sem querer ser muito bairrista, mas já sendo ao mesmo tempo? É muito bom quando você traz essa pergunta, tá? É uma provocação, inclusive, né? E um convite que a gente faz aos nossos eleitores, né? O porquê da importância de ter representantes locais dentro do Conselho de Administração. Exatamente, dado a tamanha importância, né, do que é a representatividade de um Conselho de Administração dentro de uma empresa, a gente precisa saber quais são as orientações e as diretrizes que são gerenciadas e tratadas, né? E efetivamente hoje, né, dentro dos últimos conselheiros que nós tivemos, né, a gente até já teve representantes aqui da região do Corredor Norte, né, que se estende até São Luís, mas por que não ter representantes locais? Dado a importância. Desta região de Carajás nunca teve. Exatamente, a gente não teve. E dada a importância de termos o maior complexo minerário lotado aqui na nossa cidade, na cidade de Parauapebas, e também de Canaã dos Carajás, ou seja, a gente está dentro do maior complexo mineral, e por que não ter esse conselheiro daqui, né? Haja vista que a falta do desconhecimento era um dos principais fatores que trazia exatamente o não entendimento dessas eleições e de ter esse representante local. Então, quando a gente se propôs, né, em criar nossa chapa, entendendo a importância do Conselho, né, e trazendo essa visibilidade para os projetos, né, obviamente não só do Norte, mas olhando para Vale Brasil como um todo, a gente disse, vamos colocar nossa chapa e vamos sim levar as nossas dores, que também são dores que causam impacto em toda a cadeia produtiva dentro da Vale. Haja vista que a gente sabe que Carajás, né, e Canaã dos Carajás hoje, né, tendo esse maior complexo minerário, precisa ter representantes bem alocados, eu acho que dentro de um posicionamento assertivo. E o Conselho seria uma excelente indicação. E aí entra lá essa questão, como é colocado, somos plurais, né?
nós somos diversos, somos vários, somos centenas, milhares de funcionários, que a gente precisa ter representatividade. Nesta região, estimativa de quantos funcionários? Quando eu digo nesta região, de Ourilândia a Marabá, Canaã, Curionópolis. A gente não tem os números exatos, né, Rafael? Mas a gente, só em Carajás, a gente tem em torno de 7 mil funcionários, né, aptos a votar. Somando com o S11D, Marabá, enfim, Serra Leste, a gente em torno de 15 mil, 14 mil colaboradores aptos a votar. Quando a gente vai buscar votos, eu já fui candidato a vereador aqui lá em 2008, a gente tem uma bandeira. Quando você falou nessa questão plural, nessa questão de que nós somos muitos, como é que vocês estão convencendo os trabalhadores da Vale desta região a votarem em vocês? Porque me parece que a votação é nacional, né? Todos os eixos do Brasil inteiro votam, né? E ao mesmo tempo vocês são candidatos a um conselho que, embora vocês sejam desta região, ele não é um conselho para esta região. É um conselho que vai atuar a nível nacional, que vai ter a sua importância também em Minas Gerais, Rio de Janeiro, por aí afora. Como é que vocês estão buscando votos, inclusive lá fora? Quer responder, Janderson? Só sim. Bem, essa questão é estratégia, né? Pura estratégia, realmente. A gente parte do seguinte princípio, Laércio. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Eu tenho que criar condições para que eu consiga navegar e chegar até esse meu objetivo. Porém, existem os impasses, os percalços todos disso. E o nosso maior percalço, de fato, é a comunicação. Era a comunicação, porque esse veículo maravilhoso abriu para nós, outros parceiros na cidade também abriram. Vocês já deram, inclusive, entrevistas nas rádios locais também, né? Ararazu, né? TV NBA. Então, assim, esse percalço que é a comunicação, a voz, como chegar a nossa voz, como chegar às nossas propostas que estão à luz das premissas e dos valores da empresa, como chegar até um colaborador, por meio dos veículos de comunicação, redes sociais, tudo. E mais, chegar não só na micro-região de Carajás, como você colocou muito bem. Eu tenho aqui a micro-região de Carajás, que é o meu foco de campanha. Porém, eu não posso deixar de estender meu braço até Minas Gerais, até Maranhão, por meio das redes sociais. Então, ela acaba sendo, de fato, o nosso maior vetor, a ferramenta mais utilizada nessa campanha. E que, de fato, a gente consiga levar a mensagem da nossa chapa, somos plurais, porque nós queremos representar, sim, todos, independente de credo, de cor, de raça, enfim, é uma equidade, é um mosaico de pessoas que precisam ser representadas. E a gente entende que o Rafael Brito e o Janderson Rodrigues estamos empoderados o suficiente de informações, até pelo tempo de empresa que o Rafael tem, que nós temos. A gente entende que pode levar essa informação, ecoar essas necessidades dentro da mais alta cúpula da empresa. Eu estou vendo aqui que a eleição ela acontece a cada 2 anos. Exatamente. Ou seja, esse conselho a cada 2 anos ele é renovado. Necessariamente tem uma nova eleição? Como é que funciona? É um mandato de 2 anos, né? Isso. O mandato ele acontece a cada 2 anos e a cada 2 anos ele abre para uma nova candidatura, para novos candidatos, novas possibilidades ou quem sabe mesmo até uma reeleição, Então nada fica impedido, a depender do trabalho que é visto e colocado em prática dentro da chapa que está atuante e vigente, se reeleger e verificar através de outros compromissos firmados, obviamente enxergando sempre as estratégias da empresa, o que é que eu posso fazer para fazer de diferente, Então tive entregas, tive marcos, mas agora eu quero atuar num outro setor, num outro viés que também é oportuno para a empresa, Então a pluralidade ela vem muito em cima disso, Então tratar questões que são diversas, mas também tentando trazer um foco, E efetivamente a gente tendo objetividade no resultado desse período de 2 anos, As eleições ela acontecem sim a cada 2 anos, mas nada impede que a gente possa se reeleger, Mas a gente está torcendo aí agora para a nossa primeira candidatura e dá tudo certo. E quando a gente vai buscar votos, enquanto ente público, a gente fica prometendo emenda disso, hospital, posto de saúde, asfalto, educação e tal. O que vem nesse caixote de pluralidade de vocês? Na prática, o que vocês prometem na luta?
Eu vou tentar responder mais na questão do ponto de vista fora da empresa, né? Comunidade, sociedade. O Rafael tem mais embasamento para a área interna, mas vamos lá. Quando a gente se lança nessa campanha, e a empresa Vale, como ela detém a maior matriz econômica da região, né, que é a indústria mineral, são os royalties, a mineração, tudo isso reverbera para a comunidade, para a sociedade, né, em entrada de impostos nos cofres públicos, que vai alimentar as ações de política pública voltada à saúde, educação, à cultura. Porém, a empresa ela não deixa de ter também a sua participação social no sentido de fomento, né? Fomento à saúde, educação, programas de captação de recursos, programas de apoio, a parceria público-privado, né? Que é uma questão legal. E essas ações, elas são determinadas, deliberadas a partir do Conselho, né? Então, não é promessa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode colocar como pauta, né, forte da nossa chapa, de fato é fazer com que essas ações elas sejam mais e melhor pensadas, né, e que esses projetos de investimentos de mineração eles consigam de fato cada vez mais gerar mais emprego e renda, né, por conta da implantação de novos projetos, entendeu? Então acho que isso tem muito a ver, tem muita conexão uma coisa com a outra, né? Não adianta a gente pensar que a função do conselheiro só é representar um empregado. Não, vai um mundo além disso, né? Na época que eu era presidente da Associação de Imprensa aqui, por várias vezes eu fui convidado para participar de eventos onde a Vale explanava algumas questões, como por exemplo, nós temos aqui nesta região 9 núcleos minerais, né, chamado de N1, N2, N3, N4, 5, 6, 7, vai até 9. Hoje, salvo engano, nós temos 2 núcleos que estão sendo explorados. Ainda nós temos mais 7. Esse conselho também atua em investimentos que podem resultar na exploração desses núcleos? Só para eu poder entender aqui. Sim. Que isso geraria também outros, né, lógico, né, não se trata de promessa nem nada disso, é apenas uma explicação. Tudo baseado na estratégia, né? O que é que hoje o mercado nos pede enquanto empresa e o que é produto que nós podemos fornecer, né? Então, quanto vale, o que é que a Vale pode pensar de diferenciar, né, seu produto, o seu leque de produtos, né, e aí trazer obviamente para o mercado a garantia de novos projetos, obviamente entendendo o que é necessidade do mercado, mas também trazendo o retorno principal que é do acionista. Então, efetivamente, hoje nós temos 2 plantas, como você bem falou, né, que são as plantas principais que geram todo esse trabalho e essa massa produtiva na região, e nada impede de a gente verificar quais são os novos projetos que a gente pode startar ou não, tudo dependendo da estratégia da empresa e linkado, obviamente, ao retorno que o acionista está propondo, obviamente, a longo prazo, né? E aí, qual é o papel do conselho, né? Garantir que esses projetos, eles tracem, né, um planejamento específico, garantindo aí, obviamente, todo um produto fim e que garanta, né, solução para essa turma, né, para ganhos para a comunidade, para os nossos stakeholders, para os empregados, né, e obviamente também entendendo que isso é produto fim, trazendo o ganho em acordo comum, né, exatamente indo em consonância com a nossa narrativa cultural, né. Eu acho que é isso. Deixa eu aproveitar para tocar num outro assunto aqui, que é o seguinte, geralmente o candidato ele também aproveita para falar do que ele propõe, mas ele sempre aqui e acolá dá uma pincelada nos adversários. Não é esse o caso aqui. Mas eu queria que vocês falassem de vocês. Por exemplo, o Janderson, eu já conheço o Janderson aí há um bom tempo de estrada. O Janderson começou, salvo engano, em 2003. Exatamente. Na Vale, já vão aí 20 anos, me parece que faz agora em fevereiro 20 anos. Houve um intervalo ali de 2 anos que ele foi buscar mais conhecimento. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí. Né? Voltou para Belém, foi estudar, fez pós-graduação, voltou e tal. Mas você cresceu dentro da empresa e ao mesmo tempo que você viu a empresa crescendo. Hoje, qual a função de vocês dentro da empresa, qual o peso que vocês têm dentro da empresa e o conhecimento para poder se colocar à disposição de participar de um conselho desse aí, que pelo que eu estou percebendo
a magnitude que ele precisa de pessoas extremamente capacitadas. Embora você tenha dito que qualquer funcionário Vale pode fazer parte de conselho, mas pelo que eu entendi, se eu estiver errado novamente, eu peço que vocês me corrijam. O conselho está acima do presidente da Vale. Perfeito. Vocês elencam uma série de situações e o presidente meio que tem que seguir aquela cartilha ali, né? Vocês estão capacitados para esse desafio? Começar por mim. bem, Lécio, você colocou muito bem, né? Eu já estou aqui desde 2003, morando na região. Me sinto paraopebense, obviamente. Meus filhos nasceram aqui, minha família foi composta aqui, casei aqui. E já estou com 20 anos de Paraupebas, vou completar agora em fevereiro, e de Vale 16 anos, né? Considerando esse intervalo. Procurei sim estudar, me desenvolver. A empresa é uma faculdade, né? Uma faculdade viva, a gente absorve muito conhecimento. Temos a Valer, que é a nossa universidade corporativa, que tem um leque de opções de treinamento, oportunidade de interação com o conhecimento, novas tecnologias, enfim, a gente cresce bastante. Sempre procurando também, né, o mundo acadêmico. Então, conhecendo a nossa necessidade e me vendo preparado, né, a gente entende que a gente consegue fazer desse limão uma limonada, né? Fazer esse limão uma limonada no sentido de fazer que todos possam beber, sem fazer careta, sem estarem satisfeitos. Mas o maior desafio é o seguinte, o conselho de fato, o conselheiro tem que exercer um papel muito estratégico e precisa ter o conhecimento mínimo, né? Mínimo de mercado, de cenário, principalmente, né, de representatividade, né? Porque qual é a minha maior necessidade dos meus colegas de trabalho, né, os trabalhadores? Qual é a maior necessidade? Né? Desde simplificação de processos, desde de sinergia entre processos, com busca em redução de custo, melhoria da qualidade de vida no trabalho, que é uma bandeira que a gente carrega também muito pesada, melhoria da qualidade de vida no trabalho. Inclusive está dentro das nossas propostas. Exatamente. Eu passo a maior parte, Lécio, do tempo no trabalho. Nós passamos. Por que eu não tenho que me eximir de lutar por melhores dias? Não é só o trabalho, é vida, né? Exatamente. Então, todo esse empoderamento que a gente carrega, né, durante anos de empresa, a gente está trazendo para dentro do nosso leque de propostas, para de fato a gente conseguir fazer o bem, né? E muitas vezes sem saber a quem, né? São milhares de colegas mas a gente sabe que a necessidade é a mesma, é a única, né? Que é de fato continuar agregando para o crescimento da nossa empresa enquanto corporação, né? À luz das regras, né? Das premissas, dos valores, e continuar também ajudando o crescimento pessoal de cada um dos nossos colegas. E complementando a resposta, qual a tua atividade hoje dentro da empresa? Hoje eu estou como analista sênior, né, na função de gestor de contratos. Né? Hoje eu gerencio um contrato que tem atendimento, que atende dentro do escopo de manutenção predial e serviços, que atende as minas de Serra Leste, Manganês e Serra Norte, aqui em Carajás. E o Rafael Brito? Rapaz, depois de um cara desse, como é que a gente se apresenta, né? Mas vamos lá, eu vou tentar simplificar aqui meu trabalho atualmente, né? Eu também estou como analista sênior, né? Então eu já estou dentro da casa da Vale há 15 anos, né? Então sou empregado Vale há 15 anos, mas eu estou em Carajás e região, né, há 20 anos. Então eu cheguei lá em 2002, né? Eu faço esse ano 21 anos agora. Vieste de onde? Vim da Paraíba. Né? E já moro aqui há 20 anos. Então, com 19 anos saí de casa, então cheguei aqui. Então, eu sou paraibano, né? Eu divido o meu tempo de casa entre o norte e o nordeste, né? Então, são dois lugares que eu amo. Mas já me enraizei aqui, já tenho casa, já tenho... minha cultura, ela está toda misturada entre os dois setores, né? Isso, para mim, é de grande valia. Jamais imaginei chegar aqui no Pará e fazer história profissional, né? E a Vale foi exatamente essa porta de entrada, né? Fui um empregado, né, que fui recrutado pela empresa, fui porta de entrada, transitei pelas empresas contratadas e voltei para a Vale, então seguindo aí esses 15 anos, né? Atualmente estou como analista operacional, analista sênior. Estou dentro da gerência de manutenção de usina, já transitei ali também visitação no porto, ferrovia, assim que Canaã, né, começou ali com o projeto Sossego e Salobo, fui um dos primeiros a ir lá visitar, então a gente conhece bem essas histórias, essas estradas, né, aqui do sul do Pará.
E efetivamente a gente está aí trazendo um marco, né, que eu acho que é bem legal, quando a gente traz também em relação à nossa capacitação, o quão a Vale nos proporcionou se desenvolver, né? Então eu saí de uma escola técnica, né? Então lá com 19 anos, aqui consegui me formar no nível superior, já fiz minha pós-graduação, atualmente, né, sou formado em administração e pós-graduado em controladoria, auditoria e finanças. Estou fazendo uma nova graduação, né? Então estou na minha segunda graduação de tecnólogo em gestão ambiental, entendendo que a sigla ESG, que é exatamente a pluralidade, né, da sigla, ela é muito mais macro do que efetivamente a gente, quando fala de ESG, não é só meio ambiente, mas trazendo para o viés ambiental, né? A gente está dentro de uma flona, é super importante para o aprendizado e para a coletividade, e também estou fazendo uma pós-graduação em engenharia de manutenção. Então tudo isso em prol, né, obviamente, de conhecimentos agregados para assumir posições estratégicas dentro da empresa, mas também colhendo frutos que foram parcerias, né, entre benefícios que a Vale me proporcionou e o que eu pude me desenvolver. Então essa sinergia ela é muito legal. E por que não levar esses benefícios e aumentar esse portfólio de benefícios para empregados e para os eleitores da gente, né, trazendo aí na nossa campanha exatamente esses benefícios agregados, né? Isso é porque ele resumiu, viu, gente? Nossa. Imagina, né? Se não fosse. Ou seja, capacidade para ambos não faltam, né? E ingressando nesse conselho, aumenta, imagino eu, a capacidade de discernimento, a capacidade de gestão, o conhecimento de vocês vai aumentar ainda bastante, né? Porque a convivência também vai ser outra. Aliás, uma pergunta que não pode faltar. Em vocês sendo eleitos, se Deus quiser, assim serão. Como é que vai ficar a atividade de vocês? Vocês são obrigados a se ausentarem desta região? O conselho se reúne periodicamente? Como é que é essa lida? Na prática, o que isso significa? Bem, a atividade laboral nossa, que é a nossa razão, né, do existir na rotina da empresa, ela continua mesmo, não tem nada. O que vai se agregar nela são as agendas corporativas, né, de representatividade. O conselho, salvo engano, se reúne uma vez por mês para fazer as deliberações, ao qual o conselheiro eleito, obviamente, tem que estar lá representando os empregados. Então, a rotina continua mesmo, aumenta o trabalho, com certeza, a responsabilidade e o conhecimento. É remunerado? Sim. Há uma remuneração. Na verdade, é um honorário, né? A gente costuma falar de honorário, né? Que é fora folha, né? E o que motivou vocês a participarem desse processo? Houve alguma provocação? Os funcionários se reuniram e começaram a falar, olha, vai ter eleição agora, por que a gente não coloca alguém na nossa região? Ou como é que surgiu essa ideia na cabeça de vocês? Eu acho que você está com uma bolinha de cristal aí. Era o que a gente queria responder. Existiu as duas provocações, né? Existiu a vontade de querer assumir novas posições estratégicas dentro da empresa e, obviamente, não esquecendo, né, nossa base, a nossa raiz, né, exatamente laboral, né, vamos falar assim, mas também muito pautada no que as pessoas nos enxergavam, né? Então, quando começou esse conselho, quando ele abre para votação e é divulgado internamente para todos os empregados, né, nas suas mídias internas, a turma falou, Rafael, já pensou em ser um conselheiro? Já pensou em ser um representante nosso lá no conselho de administração? E eu tinha uma certa curiosidade, eu não vou mentir. Outras vezes, né, outras eleições eu tive essa vontade, mas eu não tive a coragem. Mas agora eu me senti mais preparado, exatamente, de trazer essa representatividade, né, de trazer essa pluralidade, trazendo aí pro novo viés da transformação, né, que a Vale vem falando muito francamente nos canais de comunicação internos e externos, né, trazendo aí empoderamento para todos os empregados. Então eu não tive como não recusar, né? E aí, em uma conversa informal com o Janderson, né, foi bem legal esse nosso encontro, foi até um encontro no café. Disse, Anderson, vai ter a votação ali as eleições para o conselho, você tem interesse? E aí, o Janderson disse, eu topo. Vamos montar uma chapa? Vamos em frente. E aí a gente disse, vamos junto, vamos construir nossa chapa e vamos ver o que é que vai dar.
Eu acho que a gente está muito feliz com a magnitude que a gente imaginava que nem ia ter tanta proporção, mas o quão isso tem reverberado positivamente, né? Na nossa visibilidade, no recebimento do carinho que a gente tem recebido da turma, no engajamento, e aí tem sido muito legal. Acho que se dá visibilidade, né? Às vezes a gente está tão numa zona de conforto, e quando a gente sai dessa zona de conforto para uma magnitude um pouco maior, que pode gerar um certo medo, esse medo ele traz um friozinho na barriga, mas esse friozinho até o momento tem sido muito gostoso e está sendo muito prazeroso dividir esse momento com meu amigo aqui, Janderson, no conselho. E hoje, como é que está o trabalho de vocês em relação à campanha? Por exemplo, sexta-feira à noite, eu imagino que fora do expediente está tranquilo, mas em horário de expediente, como é que funciona isso? Ou seja, como é que está sendo a campanha na prática? Existe um colégio, um conselho eleitoral, o nome exato é uma junta eleitoral, né, formado por pessoas chaves da área de RH, enfim, que existe uma regra, né, regra a ser seguida por todas as chapas, não só a nossa, mas as demais, que você tem algumas limitações de campanha dentro da empresa. Obviamente, você não pode parar ou interromper a atividade laboral do colega, né? Não posso paralisar uma reunião, não posso usar ferramenta de comunicação interna da empresa. Então eu tenho que, de fato, ser criativo, né? Hoje a nossa campanha está totalmente voltada, acho que 90% para redes sociais, né? Por meio das redes sociais, as redes, né? A estratégia nossa é essa. E tendo em vista que a aceitação, a forma de chegar à comunicação por meio das redes sociais é instantânea, a gente precisa ter, sim, muita temperança, porque quando você começa a comunicar, você você não quer parar, né? Na rede social você tem time, né? Uma nota que eu postei agora, eu tenho que ter um tempo mínimo, né, para repetir ela ou postar uma nova, porque se torna assim, né, torna-se repetitiva, tudo. Então tudo isso a gente está aprendendo, inclusive, né, a forma de campanha. E a empresa, ela apoia, obviamente, as campanhas, né, de todas as chapas, né, dentro dessa conjuntura do regulamento, né, todos nós estamos aptos a falar das chapas, das nossas propostas, nossos propósitos, inclusive até outras chapas. A gente entende que colegas, né, que são aderentes a outras chapas, legal, uma chapa é legal, pode representar bem também, então não tem aquela questão de rivalidade, sabe lá, essa rivalidade, questão política, partidária, não, totalmente a vibe é totalmente diferente, é uma coisa bem sadia, bem leve, com bom tom e com propostas e propósitos. Não sei se consegui responder essa pergunta. Perfeitamente. Gente, queria agradecer, né? Não sei se eu consegui contemplar vocês também, porque eu não faço roteiro, tenho o costume aqui de falar, e o João Filho já me acompanhou nisso, eu não costumo fazer roteiro, porque eu gosto de perguntar aquilo que eu não sei. Então, de repente, tiver alguma pergunta que vocês esperavam que eu fizesse e eu não fiz, e vocês gostariam de explanar, por gentileza, fiquem aí à vontade para usar o microfone do podcast. Inclusive, vocês podem ficar à vontade também para usar os cortes, para enviar nas redes sociais de vocês, para enviar para os colaboradores, que eu imagino que vocês também devem ter as formiguinhas, os apoiadores, aqueles que ficam lá replicando aquilo que vocês postam. Enfim, vocês podem ficar à vontade aqui. O espaço aberto para vocês. Eu vou continuar dentro dessa linha do raciocínio das redes sociais, né? Eu sei que o Rafael tem também a deixa dele, mas vamos lá. O porquê a gente está focando em Paraupebas, né? Muito mais em Paraupebas, Canaã e as demais regiões aqui da nossa micro-região de Carajás. É porque a gente entende que a maioria dos munícipes dessas localidades tem ou conhecem algum colega que trabalha na Vale. Ou a esposa, o esposo, é o amigo, o primo, o sobrinho, o vizinho, o amigo do amigo. Então, como a gente tem essa limitação de campanha internamente, a gente precisa fazer com que a nossa mensagem, com que as nossas propostas cheguem até todas essas pessoas, todo esse universo. Okay? Então é por isso que a gente está focando, e a gente pede aqui, muito humildemente, para todos os colegas que estão nos assistindo aqui por meio do podcast, de que se conectem com a gente, conectem com nossas propostas e nos ajude a disseminar, a compartilhar, né, a entregar esse material, que de fato é um material, né, com qualidade, são propostas execuíveis, né, que a gente de fato quer fazer acontecer, tá?
E o nosso sentimento é só de agradecimento. Agradeço mesmo, Laércio, muito obrigado pela oportunidade, espaço. Tamo junto. E conte com a gente também, tá bom? Muito obrigado. Aproveita, já que a gente está falando tanto de rede social, aproveita e fala de que forma que o pessoal encontra vocês e as propostas de vocês aí nas redes. Eu não sei se isso vai ficar a cargo do Rafael Brito, mas enfim. Eu vou falar e vou fazer uma última provocação. A gente falou tanto de eleição, falou tanto de conselho, de chapas e datas, né? Quando é que vai acontecer efetivamente essas votações, né? Então, a gente chama todos os empregados Vale, né, que são aqui da região e que estão nos assistindo, para que façam, né, façam-se presente às urnas, né, dia 7, 8 e 9 de fevereiro. E esse chamamento, eu acho que é importante, bora puxar bem isso, porque não é obrigado o funcionário Vale votar. Então é necessário a gente falar da importância do voluntariado nesse momento, de falar, ei, pô, bora lá, cara, é importante pra gente, é importante, né, dar esse apoio nesse momento mesmo, e tal, né? E a gente faz essa chamada exatamente para isso, né? Então, dia 7, 8 e 9 de fevereiro, a gente vai estar com urnas, né, dentro da empresa. E para quem não tiver, estou de folga, Rafael, como é que eu faço para votar? Teremos urna na portaria de Parauapebas, teremos urnas também em pontos estratégicos, obviamente, onde a empresa entende, obviamente, que é necessário pôr, né? Haja vista que a gente tem uma alta rotatividade de pessoas em restaurantes, em alguns lugares que dá para votar, né? Mas trazendo essa turma, né, de forma voluntária, que se conecta com propostas da nossa chapa e se sentem representados por mim e por Janderson, né? Representantes locais que trazem exatamente esse viés de pessoas que se empoderaram e se encarreiraram, né, na região, né, que tiveram, graças a Deus, estamos tendo até o momento muito sucesso com a nossa carreira, mas trazer vocês para a nossa chapa 18, né, então dia 7, 8 e 9, venham com a gente, tá pertinho, então a gente conta muito com vocês. Muito obrigado, Laércio, também. A eleição. Pela oportunidade. Tamo junto. E a eleição, como é que ela funciona na prática? Você falou de urna, bora falar dessa prática de urna que não é uma urna eletrônica. Isso. Vocês vão querer votos auditáveis, brincadeira à parte. Mas na prática, como é que funciona? O funcionário chega com crachá, se identifica. Perfeito. Vai ter a junta, né, eleitoral e, obviamente, terão os mesários que serão selecionados ali, também serão empregados que serão representados, né, escolhidos pela junta. Obviamente, o empregado chega com sua matrícula e seu crachá, se identificando, né, e aí trazendo para a urna, né? A urna não é eletrônica ainda, mas efetivamente a gente tem a confidencialidade e a confiança da apuração dos votos, juntamente com toda essa turma da junta eleitoral. A turma do sindicato também nos representa, nos fortalece, obviamente, trazendo exatamente sinergia com os empregados que estão atuando nessa campanha, para fazer ali a votação. Então faz a escolha, escolhe lá seu númerozinho, não esqueça do número 18, e aí eles votam, coloca lá na urna. E aí a gente segue depois com a apuração dos votos lá para o dia, acredito que dia 9, já final do dia 10, a gente já tenha um parecer. A contagem é manual. A contagem é manual. A gente tem uma máxima também para você não esquecer o nosso número da chapa, né? É isso aí. É só lembrar da sua idade. A partir de hoje, a sua idade é 18 anos. Chegar na urna, não lembra, 18, é a minha idade, é a sua idade. É a idade que eu comecei na minha carreira, é a idade que eu comecei a namorar, é a idade que eu comecei a minha faculdade. Então, assim, 18 é uma data bem chamativa, bem provocativa, mas muito salutar, exatamente pensando no propósito da nossa chapa. Eu acho que a chapa 18 vem com isso. Somos plurais, vem com a gente. Portanto, a gente bateu um papo muito bacana com Rafael Brito e também com Janderson Rodrigues, funcionário de Vale, que estão aí pleiteando uma vaga, na verdade 2 vagas. É suplente e titular? Quem é que está para suplente, quem é que está para titular? Quem também não deixou claro aí, né? O titular é o Rafael. Titular Rafael. Como suplente, isso. Beleza, é uma chapa só. Uma vaga só. Uma vaga só. Perfeito, então. Para Conselho Administrativo da Vale. Se você é funcionário Vale, vote 18. A gente vai ficando por aqui, eu desejo a todos um bom final de semana e a gente vai aproveitar para acompanhar aí o resultado dessas eleições, a gente reverberar aqui também no podcast. Pezão, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Para você, bom final de semana. Valeu, tchau, tchau.